Fala pessoal, tudo bem? Vamos resolver a questão 34 que caiu na prova para Engenheiro de Equipamento Júnior Elétrica, prova de 2018 da Petrobras. Essa questão diz o seguinte: devido às suas características de funcionamento, o motor de indução trifásico é conhecido como transformador rotativo, tendo em vista que a tensão de seu rotor é induzida pelas correntes da armadura que circulam no estator do motor. Com relação ao motor de indução, considere as afirmativas a seguir. Antes de eu ler as afirmativas, né, pessoal, mais uma questão que cai na Petrobras sobre o motor de indução trifásico. É um tema, né, que é bem recorrente, né? Eu resolvi duas provas, 2010 e 2018, e em ambas as provas a gente tem questões sobre motor de indução trifásico, mais de uma questão. Então, fiquem ligados nisso. Mas, voltando às afirmativas. Afirmativa 1. A frequência da tensão induzida no rotor é igual à frequência da rede elétrica que alimenta o motor quando este opera em sua velocidade nominal. 2. A frequência da tensão induzida no rotor vale zero quando o rotor do motor é bloqueado. E 3. As perdas no circuito do rotor são variantes com a velocidade. Vamos julgar, né, se essas afirmativas são corretas ou incorretas. Como é que a gente vai julgar isso? Bom, primeiro, né, lembrando que essa máquina tem um circuito monofásico equivalente. E, além disso, nós temos algumas fórmulas, algumas equações que são relevantes para a gente fazer essas análises que são pedidas nessa questão. A primeira diz que, né, a primeira fórmula que a gente vai utilizar é a fórmula do escorregamento, que é a relação entre a velocidade síncrona do campo girante dessa máquina e a velocidade do eixo, né? Então, NS é a velocidade síncrona, N é a velocidade do eixo. Nós temos essa relação entre essas velocidades que é chamada de escorregamento. Também temos uma equação que diz que a frequência da tensão induzida no rotor é igual a este escorregamento vezes a frequência do estator, a frequência 1, né, do estator. E a próxima fórmula diz que a potência de perdas no cobre, no rotor, é igual a esse escorregamento vezes a potência de entreferro, que é a potência que vem lá do circuito do estator, e ela também pode ser expressa, né, por 3 vezes R2 vezes módulo de 2 ao quadrado. Né? Todas essas variáveis de circuito, né, são variáveis do circuito equivalente. Bom, com essas fórmulas, a gente consegue fazer a análise do que é dito no enunciado. Vamos lá. Primeira afirmativa diz o seguinte: a frequência da tensão induzida no rotor é igual à frequência da rede elétrica que alimenta o motor quando este opera em sua velocidade nominal. Então, olha só, quando eu tenho a velocidade sendo a velocidade nominal, que é menor que a velocidade síncrona, o escorregamento da máquina é diferente de 1. Mais especificamente, ele é menor do que 1. Ele é maior que 0 e menor que 1. Se a gente olhar para a fórmula aqui do escorregamento, quando eu tenho a máquina girando a velocidade nominal, que é uma velocidade menor que a velocidade síncrona, essa fração aqui é uma fração que vai dar como resultado um valor entre 0 e 1. Não vai ser igual a 1 e não vai ser igual a 0. Vai ser algum valor entre esses dois. Se o escorregamento, então, é diferente de 1, significa que a frequência do rotor vai ser diferente da frequência do estator, né? Por que vai ser diferente? Porque elas só seriam iguais se o escorregamento fosse 1, o que não é o caso. Isso significa, então, que essa primeira afirmativa é falsa. Vamos para a segunda afirmativa. A frequência da tensão induzida no rotor vale 0 quando o rotor do motor é bloqueado. Bom, quando eu tenho o rotor bloqueado, isso significa que a velocidade mecânica vale 0. Afinal, o rotor está bloqueado, ele não pode girar. A velocidade mecânica é 0. Nessa situação, se a gente olhar para a fórmula do escorregamento, se a velocidade N mecânica é 0, isso significa que o escorregamento nesta situação vale 1. Se nessa situação o escorregamento vale 1, isso significa que a frequência da tensão induzida no rotor é exatamente igual à frequência do estator, né? Que é a frequência Fs, a gente também pode chamar de frequência F1, que é a frequência da tensão aplicada no estator. Então, a frequência nessa situação vale 0? Não, ela vale igual a F1, que é uma frequência, né, diferente de 0, 60 Hz ou 50 Hz, por exemplo. Então, essa afirmativa também é falsa. Poderíamos parar a questão aqui? Poderíamos. Por quê? A gente já sabe que 1 e 2 são falsos. Não existe uma afirmativa aqui
que diz que nenhuma das afirmativas é verdadeira. Não existe uma alternativa que diz isso. Então, se as duas primeiras a gente já descobriu que são falsas, a única afirmativa, a única solução que nós temos aqui é que a terceira é verdadeira, né? Então, a minha resposta correta seria a letra C, já sei logo de cara. Mas vamos resolver o terceiro. As perdas no circuito do rotor são variantes com a velocidade. Bom, a potência de perdas no cobre do rotor é igual a S vezes a potência de entreferro. Se a gente olhar para essa formulinha, a gente já pensa logo de cara, realmente é variante, né? Porque depende do escorregamento e o escorregamento depende da velocidade. Mas se você não estiver muito convencido a partir dessa fórmula, a gente pode olhar para a segunda. Ela é 3 vezes R2, R2 é fixo, né? Uma resistência de um enrolamento, vezes módulo de 2 ao quadrado. Ah, professora, mas por essa fórmula parece que não depende, né, da velocidade. Mas, se a gente olhar para o circuito equivalente, o I2, o módulo dessa corrente I2, vai depender dessa impedância total aqui deste ramo. E a impedância deste ramo depende do escorregamento. Então, se a impedância depende do escorregamento e o módulo de I2 depende do escorregamento, significa que a potência de perdas vai depender do escorregamento. E como o escorregamento depende da velocidade, essa terceira é verdadeira. Correta resposta, então, letra C. Beleza, pessoal? Quaisquer dúvidas, deixem nos comentários e até a próxima.